Lição número 10, irmãos, dia 3 de junho de 2018, ética cristã e vida financeira. O texto áureo do nosso estudo hoje está na primeira parte do versículo 2 do capítulo 55 de Isaías 55, versículo 2, a parte A, que diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Duas perguntas para a nossa vida hoje de manhã. A verdade prática: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Glória a Deus. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo. A primeira está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao 14. E a segunda na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Primeiro Crônicas 29, 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tomamos. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo privilégio de poder ser ministrados por essa palavra hoje de manhã. Que ela venha transformar a nossa mente, que nós venhamos crescer espiritualmente nesta manhã, crescer no conhecimento de quem Tu és, da Tua graça, do Teu poder e daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, que mais uma vez o Espírito Santo ministre na pessoa do nosso pastor tão grande ensinamento para o nosso dia a dia, para a nossa família, para os nossos negócios, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos ajude a praticar tudo aquilo que iremos ouvir nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Flausilino. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero dar bem-vindo a todos os irmãos e irmãs aqui, também aqueles que estão conosco pela internet. Deus nos tem dado este domingo tão maravilhoso. Já estamos encerrando a primeira metade deste ano de 2018 e cremos que a mão de Deus está estendida para nos abençoar, para nos orientar, para nos proteger, irmãos. Louvamos a Deus por isso. Tem os irmãos diáconos ali. Eu vou convidar vocês, vamos dispensar vocês aí do serviço da recepção e se assentem aqui, à frente. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Aleluia. Ética cristã e vida financeira. Começamos pela leitura da nossa introdução que diz: o Senhor é a fonte de toda a riqueza e tanto
tanto a prata quanto o ouro pertencem a Ele. Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro. Vamos falar juntos? Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Disse o Senhor dos Exércitos. Logo, ou seja, em consequência disso, as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. No Salmo 24 também, o Senhor diz em sua palavra: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, queridos irmãos, tudo é de Deus. Amém? As grandes minas de ouro, de prata, de urânio, de nióbio, tudo pertence a Deus. De um lado, quando nós olhamos que as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus, isso tem que nos ajudar para que nós diminuamos a nossa ansiedade. Ou, se possível, eliminemos a nossa ansiedade, porque o Senhor, Ele provê todas as coisas para nós. Se Ele nos dá o Espírito Santo, por que Ele não daria outras provisões materiais das quais nós necessitamos? Agora, esse é um lado. O outro lado está aí na nossa lição. Assim, cada um prestará contas de tudo o que recebeu nesta vida para administrar. Romanos capítulo 14 e versículo 12. Inclusive, na vida financeira, onde está indicado Mateus capítulo 25 e versículo 19, que é a parábola dos talentos que deveriam ser negociados e transformados em dinheiro. Os talentos deveriam ser negociados e transformados em dinheiro. E o texto de Mateus, capítulo 25, e versículo 19, diz que muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele. E aqui nessa parábola, o Senhor Jesus revela um princípio muito interessante, que é o princípio de fidelidade no pouco, administração no muito. Fidelidade no pouco, administração no muito. Olha, meus irmãos, eu tenho visto pessoas que tinham dificuldades quando ganhavam pouco. E quando passaram a ganhar mais, e não é um ou dois, vários. Quando passaram a ganhar mais, ou quando passaram a ganhar muito, tiveram grandíssimas dificuldades. Este é o primeiro ponto, meus amados irmãos. Às vezes a pessoa, ela chega diante de Deus: Senhor, eu preciso, eu quero, eu creio, eu professo. Como que nós falamos? Cremos e professamos e ensinamos. E a pessoa crê, professa, ensina, porém, Deus não pode lhe dar muito, senão vai causar um problema sério na vida da pessoa. Então, irmãos, nessa parábola, o Senhor Jesus revela um princípio que já vinha do Antigo Testamento: fidelidade no pouco, administração do muito. Nesta lição, continuando no nosso comentário, veremos como podemos gerir
as nossas finanças. Porque há uma teologia, irmãos, para a nossa vida financeira. Há uma doutrina estabelecida pelas Escrituras a respeito do modo de adquirir riquezas, ou seja, como produzir riquezas ou adquirir riquezas. A Bíblia, ela revela o modo como isso pode ser feito e deve ser feito, de maneira que não cause dores para a pessoa, não cause olhos vermelhos, e também as outras pessoas com as quais nós interagimos em negócios ou na prestação de serviços, essas pessoas também não tenham dores, não fiquem frustradas, não fiquem desanimadas em suas vidas. Então, a Bíblia ensina como produzir e ensina também como administrar dinheiros ou bens de uma maneira eficiente, administrar de uma maneira inteligente, de uma maneira proveitosa, administrando de uma forma que honre a Deus, administrando de uma forma que a riqueza ou os bens não fique somente concentrado naquela pessoa, mas outras pessoas participem da bênção financeira que Deus colocou sobre a vida de alguém. Vamos ouvindo tudo isso pensando em fidelidade no pouco. Fidelidade no pouco, administração do muito. Porque se no pouco outras pessoas não participam daquele pouco, quando a pessoa tiver muito, também não vai acontecer nada. Há um versículo que é apropriado muito indevidamente por pessoas, que é aquele texto onde Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse versículo tem sido muito mal apropriado. Muitas pessoas têm furtado, têm furtado esse versículo, porque esse versículo foi escrito para os crentes pobres lá da Macedônia. Quem eram esses crentes? Esses crentes eram os pobres lá da Macedônia, que houve uma necessidade dos irmãos de Jerusalém, e foi feita uma coleta geral em todas as igrejas. E o apóstolo Paulo falou: vocês são muito pobres. Vocês estão excluídos desta coleta porque vocês são pobres. Vocês não têm nem para vocês. E a Bíblia diz que eles, com muitos rogos, eles imploraram para que participassem daquela coleta para os pobres. E aí o apóstolo, ao escrever para eles, disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, porque eles tiraram de onde não tinham, eles deram mais do que podiam, então agora eles receberam uma palavra. Glória a Deus! Pegue a Bíblia e abra na carta ou nas cartas de Paulo aos Coríntios, para ver se Paulo fala isso para os crentes da igreja de Corinto. Pelo contrário, Paulo falou alguma vez: eu peguei algum dinheiro de vocês e eu não quero. Eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Agora para esses outros não. Paulo escreve: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Agora tem uns pregadores desinformados e uns crentes bobos que o pregador: repita, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. O meu Deus suprirá. Dá licença, vamos ser inteligentes. Existe uma fórmula, existe um modo para ser salvo, para ser abençoado. Da mesma maneira que, do ponto de vista eminentemente espiritual, sem santificação ninguém verá a Deus. É um modo, é um meio, é um mecanismo estabelecido pela palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, existe
uma doutrina, uma teologia para a vida financeira. Porque também não adianta produzir muito ou ganhar muito. A Bíblia fala de uma situação de crise no povo de Israel, Ageu capítulo 1, versículo 6, em que primeiro eles semeavam muito, porém recolhiam pouco. O texto diz: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, mas ninguém fica quente, e quem recebe salário, recebe-o para meter num saco furado, ou num bolso furado, ou seja, muito esforço e pouco resultado. E a Bíblia diz, não adianta levantar de madrugada. Não adianta trabalhar muito. Não adianta fazer economia na hora do almoço. Por que 2 bifes? Vamos pegar só um e partir no meio. Não tem nenhum problema fazer isso. Teve uma época na minha vida, nos anos lá de 1990, que eu estava numa situação financeira muito difícil, e eu e um amigo que trabalhava comigo, nós pegávamos um misto quente e dividia por 2, não tem nenhum problema. Mas não era para fazer economia, para ter mais, era porque a gente não tinha. Não é tanto que não tinha, até que tinha, mas eu tinha contas para pagar. E entre comer um lanche inteiro e ficar devendo, é melhor comer meio lanche e pagar o que tem para dever. Amém, irmãos? São princípios que Deus estabelece. E aqui, o problema de muito esforço e pouco resultado, isso foi na vida do povo de Deus. Não era lá na vida dos egípcios, dos filisteus, dos ateus, dos pagãos. Não. Era na vida do povo abençoado. Os filhos de Israel, descendentes e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó e aos patriarcas. Só que eles estavam experimentando muito esforço e pouco resultado. E ainda quando tentavam guardar, tentavam economizar, aquele dinheiro sumia como se tivesse sido depositado em um saco furado. Meus queridos irmãos, isso ainda continua acontecendo com muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então a Bíblia nos ensina, meus amados, os métodos para a aquisição de dinheiro, para a produção de bens, para a produção de riquezas, a maneira correta de adquirir, a maneira correta de administrar, de exercer a posse desses bens e a maneira correta também de gastar ou investir esses bens. Então, para adquirir bens ou riquezas, e aqui eu não estou falando em bens e riquezas no tocante à quantidade, porque 1 centavo, meus amados, adquirido com a bênção de Deus é superior a 1 milhão adquirido sem a bênção do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós estamos aqui na nossa lição bíblica é que para adquirir dinheiro ou bens, a regra é que o Senhor é o nosso provedor. Sem Ele, não teríamos nada. E mesmo tendo muito ou tendo pouco, sem Ele, esse muito não representa nada, e esse pouco sem Ele também não representa nada. No primeiro livro das Crônicas, versículos 11 e 12, está escrito assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória
e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, irmãos. Glória a Deus. E o versículo 12 diz: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Amém. Como disse o pregador ontem, vamos pegar essa palavra, irmãos. Vamos nos apropriar desta palavra. Amém? E pela fé, vamos entender que é o Senhor que domina. É Ele que é chefe. Amém? E riquezas e glória vêm diante dele, e ele domina sobre tudo, e na mão do Senhor a força e poder, e na mão do Senhor está o engrandecer e o dar força a tudo. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso tem que curar as pessoas. As pessoas precisam serem curadas da ansiedade e de outros transtornos psíquicos, ao tomar conhecimento da palavra de Deus. Vamos para o primeiro ponto. Uma teologia para a vida financeira. O equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Ponto número 1, vida financeira equilibrada. No livro de Provérbios estão registradas as palavras de Agur, no capítulo 30. Queridos irmãos, a honestidade deste homem é algo admirável e é um modelo para ser seguido por nós. Ele fez 2 pedidos ao Senhor, pelos quais almejava usufruir antes da sua morte. Ele disse: Senhor, não deixa que eu morra sem que alcance essas 2 coisas da minha vida. O primeiro pedido foi para uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. Provérbios capítulo 30, versículo 8, na primeira parte, ele diz: elimina a mentira dos meus lábios. E elimina os mentirosos da minha presença. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo: eu não quero mentir. E eu não quero conviver com pessoas que mentem. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Se ele fala, elimina a mentira dos meus lábios, é porque ele dava uma rateada, né? Na hora da pressão. Na hora da pressão, ó, eu não minto, mas se apertar muito o parafuso, sai uma mentirinha. Alguns até chamam de mentirinha santa. No direito é até tolerada a mentira, que é até chamada de mentira boa. Dolus bonus, é mentira boa, é uma mentira tolerada no direito. Acho que foi por isso que quando eu fiz o vestibular para direito, o pastor foi lá na minha casa conversar com meu pai, com minha mãe, e falou: irmão Flausilino vai fazer direito. E ele estava certo. Pastor Sebastião, olha, irmãos, crente não pode ser advogado, porque advogado tira o direito de quem tem e dá para quem não tem. Realmente, tem os irmãos aqui que são formados em direito, é um exercício muito grande. Ser um advogado, ser um promotor, é um exercício muito grande. Muito delicado. Porque, mas eu fiz isso profissionalmente. Lá perante o juízo final vai falar isso? Vai ser um problema. Fala isso lá diante do juízo final. Então, meus amados irmãos,
O primeiro pedido dele foi para uma vida íntegra, livre da vaidade e livre da falsidade, a começar pela eliminação da mentira dos seus lábios. E também falou: Senhor, é mentira, eu não quero trabalhar com gente mentiroso, eu não quero morar com gente mentiroso, eu não quero conviver com gente mentirosa, nem na minha casa, nem no meu trabalho, nem na rua, nem na minha família. Tira os mentirosos da minha presença. Cuidado, hein? Não vai fazer a mesma oração, não. Que às vezes, depois, né, mentiroso vai estar lá e a gente... Ele era tão bom, ele mentiu um pouquinho, mas dava para a gente suportar. Então, cuidado com oração, hein? Oração, estou brincando não, estou falando assim, mas oração é coisa séria. Oração é coisa séria. Às vezes é melhor: Senhor, muda o coração dele, abençoa ele, mas não fala: Senhor, tira ele de perto de mim. Amém, irmãos? Nós precisamos orar com sabedoria. Então, o primeiro pedido foi esse. O segundo está no nosso comentário. Foi uma vida financeira equilibrada. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. O motivo desse segundo pedido é explicado no versículo 9. Para que, porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Agur desejava dinheiro suficiente para uma vida digna que não o levasse a pecar. Ele não queria muito dinheiro, objetivando assim evitar a soberba, mas também não desejava que lhe faltasse para não ser desonesto. Nesse propósito, ele apenas aspirava a porção necessária para cada dia. Provérbios capítulo 30, a terceira parte do versículo 8, ele disse: dá-me o alimento suficiente para viver cada dia. Nem muito e nem pouco. Nós podemos, amados irmãos, dizer que Agur se conhecia. Amém? É o que a psicologia moderna convencionou chamar de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a pessoa conhecer ou ter um conhecimento sobre si mesma. E esse conhecimento sobre si mesma faz com que a pessoa tenha um controle sobre as suas emoções. Independente dessas emoções serem negativas ou serem positivas, a pessoa consegue ter um controle, ela consegue ter uma administração sobre as suas emoções. Esse controle provocado pelo autoconhecimento, ou diríamos resultado do autoconhecimento, vai permitir que a pessoa possa administrar as suas emoções de maneira tal que ela pode evitar sentimentos de baixa autoestima, de inquietude, de frustração, de ansiedade, de instabilidade emocional. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e de outros sentimentos e de outras sensações, de maneira tal que a pessoa possa tomar diante dos problemas da vida, diante das suas próprias limitações, porque ela se conhece, ela pode tomar atitudes positivas, atitudes compensatórias. E Agur, ele sabia que pela sua estrutura emocional, psicológica, pessoal, ter muito dinheiro seria um problema para ele. Como eu disse aos irmãos, acredito que nós já vimos muitas pessoas que quando tem os ganhos aumentam, isso traz mais problemas para ela. Ela fica com o nariz empinado, ela começa a se considerar superior a outras, ela muda a sua prioridade, o seu foco passa a ser
comidas, cabelo, beleza, cremes, estética. Não só mulheres, homens também. Então, Agur, ele falou: eu não quero muito dinheiro. Vai que tendo muito dinheiro, eu passe a não depender de Deus, a pensar que eu não dependo de Deus, que eu não dependo de outras pessoas, que eu fique só pensando em carrões de marca. Então ele ora a Deus, dizendo: Senhor, dá-me apenas o suficiente. Não muito, e nem pouco, porque ele sabia que se ele não tivesse o suficiente para o seu sustento, ele poderia vir a roubar, ele poderia comprar coisas roubadas, ele poderia entrar em corrupções. Então, que homem, irmãos, formidável, ele faz esta oração: Senhor, dá-me apenas o suficiente para viver, nem muito e nem pouco. Não é lindo isto? Oh, aleluia! O irmão está falando que o pedido, pode dar, irmão, o microfone, que o pedido de Agur é um paradoxo com assim o que a população, a maioria da população de hoje, porque nós somos induzidos pela mídia a ter e ter. Então, o que a gente está observando, pastor, que a oração dele é uma oração sábia e uma prudência consigo mesmo, mas eu acho isso um paradoxo em relação à grande população que existe hoje, né? Porque existem pessoas que têm o que ele está dizendo e é imprudente concernente o ter, não tem uma administração. Outros são ricos que não precisam de mais e continuam roubando e procurando extorquir pessoas que ele não precisa daquilo, né? Então, eu acho isso um paradoxo muito grande para a população que nós estamos vivendo hoje. Perfeito. Então, queridos, Agur é uma pessoa para nós olharmos e tê-lo assim como exemplo de alguém que soube se conscientizar dos seus defeitos e das suas qualidades, olhando para as suas limitações, conhecendo as fronteiras das suas emoções, e é muito importante ter esse conhecimento. Porque, assim como em condições normais de temperatura e pressão, a água a 0 graus, né? É singular, 0 grau Celsius, ela tem o seu ponto de congelamento. E a 100 graus Celsius, em condições normais de temperatura e pressão, a água ferve. Todos nós, irmãos, precisamos saber quais são os nossos limites. E se nós sabemos quais são os nossos limites, nós vamos viver melhor. Porque nós vamos fugir de situações externas que podem nos levar à exaustão, sejam situações externas de ambientes, sejam situações externas de pessoas, porque existem pessoas que são pessoas manipuladoras, pessoas que sugam a nossa energia, pessoas que contam uma história dramática, uma história triste. E
não que não seja verdade, mas dramatizam de tal maneira que você acaba fazendo o que elas querem, porque a gente fica hipnotizado, ou como que hipnotizado, e acaba fazendo o que ela quer, e acaba dando o que ela quer, porque ela atinge você no seu ponto fraco, frágil da sua emoção. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Vai permitir que a gente fuja de ambientes, de situações, de pessoas manipuladoras e de pessoas também agressivas. Porque tem pessoas que vai apertando a gente, vai apertando. E a água, quando chega a 100 graus, ela ferve. Os irmãos se lembram da panela de pressão que nós colocamos um dia aqui? Pressão, a panela, bum, explodiu. Então, se nós nos conhecemos, nós temos que fugir dessas situações, que foi o que fez Agur. Ele sabia dos seus pontos fracos, tanto do congelamento, como também da ebulição. E, meus amados irmãos, nós precisamos conhecer para saber quando chegamos no nosso limite, quando chegamos no ponto de sair fora, quando chegamos no ponto de fugir. Não tenha vergonha de fugir. E as pessoas falaram: olha, você é um fujão, você fugiu. É melhor fugir do que entrar em ebulição. Amém? Eu até coloquei aqui, são fatores externos e fatores internos. Porque tem gente também que fica remoendo pensamentos negativos, que fica alimentando sentimentos e emoções de compaixão. Ah, coitadinho de mim, eu sou um coitadinho. Olha, o pior é que o tempo está passando. O tempo está passando, eu estou envelhecendo e nada está acontecendo. Olha minhas pernas. Eu tinha umas pernas tão bonitas. Olha minhas mãos. Essas veias saltadas. Essas manchinhas. Espera um pouquinho. O tempo passa para todos. Os homens vão ficando um pouquinho com essa região aqui um pouco mais avantajada. Alguns. O tempo passa para todos. Mas há pessoas que vão alimentando esses sentimentos. Nós temos que tomar uma atitude, irmãos. Nós temos que conhecer os nossos limites. Se durante 2, 3, 4 horas da noite nós estamos remoendo, não conseguimos dormir, remoendo isso, nós temos que fugir disso. Antes que nós cheguemos lá no congelamento, porque quando chega a 0 grau, a água congela. Amém? Agur, então, ele se conhecia e ele pôde fazer esta oração. Nós temos que deixar, irmãos, espaços para reflexão, para o pensamento, para conhecer os nossos limites, para que nós não sejamos manipulados em nossas emoções por alguém, mas também para que nós mesmos não nos deixemos que o nosso interior nos engane e nos leve para atitudes que nós não queremos. Ainda ontem foram lidas aqui as palavras de Paulo: examine-se cada um a si mesmo. E esse exame é feito com a ajuda do Espírito Santo. Davi encerra o Salmo 139, dizendo nos versículos 23 e 24, e com isso nós encerramos esse tópico:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós precisamos olhar para as palavras de Agur e olhar para nós mesmos e verificar se não é a hipótese de que nós precisemos fazer esta oração. Às vezes, nós até não precisamos, mas tem alguém na nossa casa que, por causa do comportamento dele ou dela, nós precisamos fazer essa oração. Entenderam? Entenderam? Pegaram? Segundo, o perigo do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações e riquezas. E o texto indicado em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, está escrito: mas os que querem ser ricos ou ficar ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. É fato que a cobiça pelo dinheiro corrompe os homens e os faz desviar da fé. Essa é uma constatação, irmãos. A cobiça pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, primeiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Entretanto, o texto bíblico mostra que o mal em si não está no dinheiro, e sim no amor do dinheiro, ou ao dinheiro. O mal está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar a confiança nas riquezas. E também, irmãos, se utilizar de meios biblicamente condenáveis ou meios que não são honestos, que não são éticos para ganhar dinheiro, ou que não são legais para ganhar dinheiro. A Bíblia revela que essa atitude, o amor ao dinheiro, foi empecilho de libertação na vida de muitos. Como nos exemplos do jovem rico, ele poderia ter sido um Mateus, um Marcos, um João, um Lucas. Jesus poderia, ao invés de 12, ter 13, porque Jesus falou: vem e segue-me. Ele poderia ter sido colocado no lugar de Judas. No entanto, ele retirou-se triste, deprimido, porque tinha muitas propriedades. De Judas Iscariotes, de Ananias e Safira, que valorizaram o dinheiro em detrimento da salvação. Portanto, mesmo que o Senhor nos permita enriquecer, o salmista nos adverte quanto ao pecado em relação às riquezas. Salmo 62, versículo 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Amém? Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Há pessoas, irmãos, que foram colocadas à prova com Deus e que não foram aprovadas. Às vezes, a prova é com o aumento dos ganhos. Às vezes, a prova é com a diminuição dos ganhos. Quer seja com o aumento, quer seja com a diminuição, porque Deus fica olhando para qual vai ser o comportamento dele ou dela se os seus ganhos aumentaram, ou qual vai ser o comportamento dele ou dela se os seus ganhos aumentaram. Se ganhar mais, vai ainda aumentar mais o apetite por mais dinheiro? A Bíblia fala a respeito da sanguessuga e fala que a sanguessuga tem duas filhas. Uma delas chama Dá e a outra Dá. Além de gêmeas, elas têm o mesmo nome.
uma chama Dá e a outra Dá. E as três, a mãe e as duas filhas, nunca se fartam de sangue. Não vamos deixar, irmãos, que isso aconteça. Vamos ficar espertos para quando Deus nos colocar à prova com pouco, nós tenhamos um comportamento, aprovado. Pode entrar na administração de muito. Ou quando nós entrarmos na administração de mais, porque Ele aumentou os nossos ganhos, nós também recebamos o carimbo aprovado, que a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão, que quando ele é provado, quando ele passa pela tentação, pela provação, ele é aprovado. Ele recebe um título, ele recebe um galardão, ele recebe um carimbo aprovado, bendito, bem-aventurado, abençoado, entra para a administração do muito. Então, Deus está olhando se quando os nossos ganhos aumentam, nós vamos ajudar mais outras pessoas, nós vamos investir mais no reino de Deus, ou nós vamos ter mais apetite por mais dinheiro. E há pessoas que foram reprovadas no teste. Eu até não vou falar pessoas, eu vou dizer assim, às vezes nós somos, porque eu estou incluído nesses que às vezes é reprovado no teste. Às vezes nós somos reprovados no teste. Ainda bem que o teste de Deus não é um teste final. Ele depois nos perdoa, nos dá outras oportunidades e nós somos submetidos a novos testes. Glória a Deus! Verdadeiramente, como Deus é bom, né, irmãos? Olha, só Deus poderia dar uma oportunidade, 2 oportunidades, 10 oportunidades, 1000 oportunidades. Só Ele faz isso. Nós damos 1, 2, 3, depois a gente fala, olha, meu limite já chegou. Não é verdade? Eu até preguei uma mensagem a esse respeito. A respeito de limites que Deus colocou. Por exemplo, quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, por exemplo, quando veio o dilúvio, há um momento que a paciência de Deus falou, olha, só foi até aqui, agora será o exercício da justiça. Tem uma pergunta aqui de uma irmã, no final eu vou me referir a ela que veio pela internet. Então, meus amados irmãos, vamos para o número 2. Meios honestos de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, mas uma necessidade indispensável. Trabalhar de modo honesto para o sustento de sua família é uma atitude altruísta. Número 1, trabalho e emprego. Desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforços para obter os bens de que necessita para sobreviver. Disse Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Assim o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. O Senhor Jesus ensinou que digno é o trabalhador do seu salário. Quando escreveu aos irmãos da Tessalônica, Paulo enfatizou que o trabalho é um meio digno de ganhar dinheiro. Porém, no afã de obter o seu salário, o cristão não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos, nem tampouco explorar ou extorquir o seu semelhante, como nós vimos recentemente na greve dos caminhoneiros, em que muitos empresários se mostraram desonestos. Não só lockout, também aqueles que aumentaram os preços, porque compraram os combustíveis das distribuidoras no preço normal, mas aumentaram os preços. Isso não acontece só com quem vende combustível, e não foram todos, vamos fazer as ressalvas.
Isso acontece também com quem vende água no engarrafamento. O engarrafamento está grande, então vou aumentar o preço da água. Como que Deus pode abençoar esse vendedor de água no semáforo, ou de água na rodovia, ou na alça rodoviária, se quando aumenta o engarrafamento, ele aumenta o preço da água? Então, meus amados irmãos, aqui o nosso comentarista está trazendo, enfatizando, que o trabalho é um meio digno de ganhar dinheiro, porém no afã de obter o seu salário, o cristão não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos, ele não pode entrar em mentiras. Tá vendo esse carro? Olha, o motor desse carro tá uma joia. Sabe por que o motor não está fazendo barulho? Porque pôs aquele óleo grosso. Banana? Eu lembro que uma vez eu comprei um Corcel. O Corcel estava lindo. Olha, irmãos, passou um mês assim. Era um carro bastante usado. Um Corcel vermelhinho. Mas que Corcelzinho lindo. Era só massa na lataria. Passou. Se eu soubesse, só tinha deixado ele na sombra. Mas eu não sabia. Se o cara tivesse falado, olha, esse carro tá lindo, mas ele tem muita massa, não ande com ele no sol. Anda com ele de noite e de dia você deixa ele na sombra. O carro estava lindo, mas era massa pura na lataria. Acho que hoje não usa mais, né? Ou ainda usa? Ainda usa? O crente, meus amados irmãos, não pode se envolver nisso. É um obstáculo. A bênção de Deus não flui. Amém? Então, no afã de obter o seu salário, o cristão não pode envolver-se com meios ilegais. Ilícitos significa ilegais. Não pode. Ou criminosos, o que ainda é pior. Nem tampouco explorar ou extorquir o seu semelhante, né? Antigamente a gente falava em consertar relógio, agora é consertar celular, né? Você leva o celular lá para consertar, você não sabe se vai ter que trocar a placa. Você tem que deixar aqui que eu vou trocar a placa. Que placa? Só tem um fiozinho ali, um pinguinho ali, tic. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, por incrível que pareça, irmãos, até o ímpio, quando cumpre preceitos da palavra de Deus, ele alcança o resultado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Não há nada que possa impedir que a palavra de Deus se cumpra. Então, meus amados, há um texto muito impressionante em Amós capítulo 2 e versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Deus está dizendo, olha, eu não vou retirar o castigo sobre Israel. Eles vão continuar com o castigo. E qual que era o problema? Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Se alguém tiver a tradução da Bíblia, a mensagem, eu fui olhar esse versículo da Bíblia, a mensagem, é muito interessante essa tradução, porque diz, eles são capazes de vender a avó. Ageu capítulo 2, versículo 6. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz, eles são capazes de vender a avó por causa de dinheiro. Misericórdia, essa palavra, irmãos. Misericórdia. E Deus está falando, eu não vou retirar o castigo, a repreensão que está sobre eles. 2 e 6. Então, irmãos, a responsabilidade, voltemos para o nosso comentário, a responsabilidade individual de trabalhar para o próprio sustento
é tão relevante que a Bíblia condena o preguiçoso e ainda assevera: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Agora, esse negócio de furtar, irmãos, nem o crente que é o empregador, ele tem que respeitar o horário de trabalho do empregado, porque digno é o trabalhador do seu salário. Fez hora extra? Fez. Tem que pagar. Amém? Fez hora extra? Fez. Tem que pagar. Assim como também o empregado não pode furtar o seu empregador. Furto. Não pode furtar. Não furtarás. Quer dizer, deixa eu chego aqui e vou dar uma enrolada e tal, e começo a trabalhar daqui meia hora, daqui 40 minutos, porque dei uma enrolada. Aí eu saio 6 horas, mas 5 horas eu já começo a arrumar as minhas coisas, já começo a fazer um corpo mole e tal. Eu sou motorista, se eu chegar lá antes das 6 horas, eles vão me mandar encostar, como que fala, irmão? Manobrar carros. Então eu vou diminuir minha velocidade para chegar lá em cima da hora de bater o cartão. Não furtarás. Nós temos que preparar um ambiente em nossas vidas, irmãos, onde Deus possa manifestar a sua glória, onde Deus possa manifestar milagres, multiplicações em toda a nossa vida. Vamos para o ponto número 2, escolarização e mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de classe é denominada mobilidade social. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização, ou seja, a educação acadêmica. A escolarização proporciona a capacitação profissional e o acesso a níveis superiores de ensino. Os que alcançam maior escolarização possuem maior probabilidade de encontrar empregos com bons salários. No entanto, o cristão precisa tomar cuidado na busca de seu aprimoramento intelectual para não ser enredado por meio de filosofias e vãs sutilezas. Precisa também ter em mente que não devemos buscar conhecimento por vanglória ou para nos considerar melhores ou melhor do que outros. Assim, o padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a ascensão social para servir melhor o reino de Deus. Amém? Isso está disponível. Nós vivemos em um país que todos, de uma maneira ou de outra, têm acesso à escolarização e, por consequência, têm acesso à mobilidade social. Número 3. Como administrar o dinheiro? A mordomia das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. Amém? A administração das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. A má gestão financeira provoca endividamento e constrangimentos desnecessários. Número 1. Fidelidade na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e das ofertas. O dízimo era praticado antes da lei. Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante. Requerido na lei. Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 10. E permaneceu em vigor na nova aliança. Mateus capítulo 23, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 42, dentre outros textos. É mandamento da lei e da graça, da antiga e da nova dispensação. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos
rendimentos. Já a oferta é extra ao dízimo. Tanto um quanto o outro devem ser dados com alegria, amor, altruísmo e voluntariedade. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega solene é o da gratidão a Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E aqui tem uma pergunta de uma irmã que mandou pela internet, que diz assim: gostaria de fazer uma pergunta. Eu escuto em igrejas diferentes que pastores falam que em vez de pagar nossas contas, temos que dar o dízimo. Mas se a gente dá o dízimo, acaba faltando para pagar a conta. Isso já aconteceu com uma colega. Outros pastores falam que não podemos pedir nada para Deus porque somos infiéis a Ele e chama o povo de ladrão. Eu acho que cada um sabe aonde aperta o calo. E ela está falando: eu parabenizo a Vila Nova, porque vocês não soltam palavras de maldições contra o povo que não dá o dízimo. E também não tratam diferentes. Mas gostaria que o pastor Flausilino explicasse sobre isso. Quer dizer que o povo que não dá o dízimo, então nem precisa ir na igreja porque não está salvo? Bom, vamos separar. Primeiramente, crê no Senhor Jesus Cristo. Esta é a porta para a salvação. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, a questão toda está em crer. Aquele que não crê já está, não é que será, já está condenado. Então, creu, está salvo. Crie, por isso estou salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e ponto final. O ladrão creu, não foi batizado e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se você crer, você que está conosco agora pela internet ou aqui neste templo, se você crer, por crer, você está salvo. Você terá que depois confessar com a sua boca. Você terá depois que ser batizado para confirmação, para testemunho público de que você tomou uma decisão no seu coração. Mas se você crer e daqui 30 segundos ou 20 segundos você tiver um infarto fulminante, você está salvo. Amém. Agora, existem princípios no reino de Deus para serem aplicados pessoalmente, no próprio corpo, para a saúde do corpo. Princípios para serem aplicados na igreja. Princípios para serem aplicados na criação dos filhos, na família. Glória a Deus. Não os princípios do mundo. Não os princípios da psicologia ou da pedagogia moderna. Princípios da palavra de Deus. Filhos é para serem criados dentro dos princípios da palavra de Deus. E existem princípios também financeiros para serem aplicados na vida financeira, que envolve, como nós estamos falando, a produção de riquezas, a aquisição de riquezas, a administração de riquezas e o investimento de riquezas, sejam 2 centavos ou sejam 2 milhões ou 10 milhões, Deus estabeleceu uma maneira para que isso seja feito de uma forma que outras pessoas sejam
ajudadas, de maneira que o reino de Deus seja sustentado, de maneira que aqueles que se dedicam exclusivamente a pregar o Evangelho possam viver do Evangelho, serem sustentados, serem alimentados por meio da pregação da palavra de Deus. Deus estabeleceu isso. E desde o antigo pacto nós encontramos isso. Então, irmã e irmãos, pegue o seu dinheiro, pague as suas contas e não faça novas contas. Você vai pegar o dinheiro, pagar as suas contas e não fazer novas contas, para que não te suceda coisa pior. É muito simples. É muito simples para resolver isso. Agora, o que não pode é pegar o dinheiro, pagar essas contas e fazer novas contas, e depois ter que pegar novamente o dinheiro que seria investido no reino de Deus, que seria investido para ajudar outras pessoas, que seria investido de uma maneira inteligente, e ficar pagando contas, pagando contas, pagando contas, pagando contas. Amém? Número 2. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Os irmãos já viram assim famílias que no dia seguinte ao funeral é uma briga para repartir os bens, para repartir a roupa, para repartir as joias. Eu fico com isso, não, isso era para mim que ficou. A defunta tinha falado que isso daí ia ficar para mim. Não, mas eu tenho certeza, se ela tivesse aqui, ela daria isso para mim. Não, isso daqui é meu. Isso estamos falando de coisinhas assim de somenos importância. A briga mesmo é para dividir os imóveis, o dinheiro. Aí a briga é séria. Então, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Agora, para que Deus deixaria uma família com dinheiro se depois aquilo lá ia virar uma briga fratricida? Fratricida é coisa quando irmão briga com irmão. O irmão seria mais assim, como tem homicida, que é matar um homem, tem fratricida, que é um irmão matar outro irmão, e entra assim numa briga tremenda para repartir o dinheiro. Então, Deus não faria isso. O dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Estudar prioridades e metas a serem atingidas é o caminho mais fácil para aplicar habilidosamente os recursos e evitar o desperdício. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Nós temos que fazer planejamento. E Jesus falou que planejamento é para ser feito sentado. Não é verdade? Não é para ser feito de pé. Então, quando você for planejar alguma coisa na sua casa, na sua família, senta. Tem que sentar para conversar. É para conversar sentado. Jesus falou que a pessoa vai construir uma torre, vai construir uma casa, ele se assenta. Amém? A pressa e a correria deixam você para trás. As metas devem ser estabelecidas, obviamente, de acordo com as condições financeiras da família. Porque o planejamento evita a aplicação do dinheiro em atividades supérfluas ou desnecessárias. E aqui tem um texto que nós já lemos hoje.
Isaías capítulo 55, versículo 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus não está falando, você tem que comer o pão de dores. Não, pode comer churrasco sim. Pode comer uma costela com gordura, uma costela gorda. Não tem nenhum problema. Agora, não pode gastar o dinheiro em atividades supérfluas, em coisas desnecessárias. Os irmãos sabem que às vezes a gente compra muita coisa que a gente nunca usa. Compra, guarda e nunca usa. Deus proíbe isso. Deus proíbe. Nesse sentido, as prioridades devem ser ordenadas pela necessidade e urgência de cada situação. Assim, uma administração transparente e sincera demonstra temor de Deus e na aplicação das finanças da família. Ninguém precisa esconder em casa quanto ganha e o que ganha. Amém? Ninguém precisa esconder. Não precisa ser escondido. Amém, irmãos? Assim como também ninguém precisa ficar futucando o outro. Porque você gastou isso daí. Você comeu esse hambúrguer que não era para comer. Ou você deu isso para alguém que não era para dar. Vamos viver uma vida de liberdade, irmãos. Responsabilidade e liberdade. Número 3, evitando dívidas. A falha no estabelecimento de prioridades provoca o endividamento. Quando a família não planeja suas compras, acaba por contrair dívidas acima de suas posses. Assim, o lar passa a sofrer privações e se torna refém do credor, pois o que toma emprestado, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 22, versículo 7, o que toma emprestado é servo do que empresta. O comprometimento da renda familiar acarreta uma série de outros prejuízos, tais como impaciência, nervosismo e desavenças no lar. Para evitar essas situações desagradáveis, é o quê? O que está escrito aí? É aconselhável comprar tudo à vista. E o texto que indica em Romanos capítulo 13 e versículo 8 é: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É o que nós chamamos de princípio da quitação. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, a regra é: compre tudo à vista. Então eu não posso comprar uma casa a prazo? Pode, mas é uma casa. É uma casa. Agora, roupa, você não vai comprar a prazo. Porque Jesus falou que você está aqui. Não fique preocupado com o que você vai vestir. Senão a gente tem que ir lá fazer a oração, sobe no monte. C.I.A., eu estou aqui, C.I.A., para te agradecer, C.I.A., porque tu me vestistes. Eu estava nu, C.I.A., e tu me vestistes. Ué, por quê? Não foi Deus, foi Deus. Foi? Vamos falar claramente? Não, não é. Não é. A oração tem que ser feita para lojas Renner. A oração tem que ser feita para o cartão Visa. Ô, Visa! Visa! Se não fosse você, Visa, eu estaria descalço, Visa! Irmãos, vamos repensar algumas coisas. Eu não posso comprar uma casa a prazo? Pode. Eu não posso comprar um carro a prazo? Pode. Agora, tem coisas que não devem ser compradas a prazo. E vou falar francamente, até carro. Uma outra coisa, não ser fiador de estranhos. A Bíblia recomenda isso de uma maneira muito enfática. Eu não posso ser fiador? Pode ser fiador. A Bíblia não proíbe ser fiador.
A Bíblia diz para você não ficar como fiador de estranhos. Agora, quando você for fiador e a pessoa não pagar, você paga e fica de bico calado. Amém? Paga e fica de bico calado. Sim. Manda. Pega. Isso aí, esse negócio de fiador, não é só de estranho, não. De família. Eu conheço 2 famílias que ontem mesmo eu estava pensando, eles podiam estar morando aqui em Campinas, que era desta igreja. Uma porque foi a fiador do filho de aluguel. O filho nunca pagou aluguel, teve que pagar, só tinha a casa, perdeu a casa. O que a irmã está falando, só uma parte, é muito interessante, porque o direito brasileiro protege o único bem que a pessoa tenha, que é chamado bem de família. Foi uma lei de 2008, na época da inflação muito alta, que as pessoas estavam perdendo as suas propriedades no governo Sarney, e aí foi estabelecida esta lei do bem de família, que a pessoa não precisa falar, este bem é bem de família. Antes só era protegido aquele bem que era, vamos falar assim, destinado como bem de família. E devido ao endividamento da população brasileira, lá pelos anos de 2008, reflexo dos vários planos financeiros, aí estabeleceram, acho que foi em 2008 parece, estabeleceram a lei. Então, o único bem que a pessoa tem, ele não pode ser executado, não pode ser penhorado por dívidas, exceto quando a pessoa dá esse bem em garantia de um aluguel, ou como fiança. Como fiança para aluguel, como fiança para FIES, crédito educativo, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o único bem que a pessoa tem, a justiça vai lá, tira a mudança dele, coloca num depósito, coloca no depósito, vai ao caminhão da prefeitura, pega a mudança da pessoa e a pessoa fica morando debaixo da ponte. Então, tinha um casal aqui da nossa igreja, logo quando eu vim para cá, uns 2 anos, era um irmão, um casal já de idade, tinha uma casa bonita ali no Costa e Silva, uma casa bonita, até numa esquina. E eles assinaram para o genro abriu uma oficina mecânica, e eles assinaram como fiadores para o genro. O que aconteceu? O genro não pagou o aluguel do barracão, e eles tiveram, o barracão deles foi então penhorado, barracão não, a casa deles foi penhorada para pagar o aluguel do barracão. Uma outra irmã muito querida aqui da igreja, que eu não vou falar o nome agora, uma irmã que aceitou Jesus aqui, que morava aqui pertinho, ela passou por um pedaço muito pesado também, por ter assinado uma velhinha como fiadora também para o seu genro. Então, vocês que têm genro e que têm nora, cuidado, hein, com a assinatura para genro e para nora e para filho e para irmão e para amigo e para isto e para aquilo. Só assine aquilo que você pode pagar. Só assine aquilo que você pode pagar. Então, você ganha R$2.000 por mês. Você vai assinar fiança de um aluguel de R$300 por mês. Tudo bem, porque quem vive com 2.000, vive com 1.700. Sim ou não? Então você assina. E a pessoa não pagou, você paga lá os 12 meses, os 24 meses, os 36 meses, paga até a pessoa sair e dá glória a Deus. Fala, obrigado, Senhor, porque eu pude ajudar essa pessoa. Amém? A nossa lição, depois da fiança, fala fugir. Podemos voltar. Fugir dos agiotas. Como fugir dos agiotas? Tanto fugir dos agiotas no sentido passivo, e aí está mais no sentido passivo, que é você procurar agiota para emprestar dinheiro, como também fugir da agiotagem, ou seja, de ser agiota, de emprestar o seu dinheiro
com usura. E fugir também de empréstimos bancários e empréstimos de financeiras. Porque hoje os bancos, quando você pega o seu extrato, agora não é tanto em papel, é mais eletrônico, mas já vem lá um valor que você nem precisa falar com o banco para emprestar aquele valor. Já é um crédito pré-aprovado. Ou você vai passando na rua, tem aquelas moças, ou rapazes, né? Bem vestido, moças bonitas, e agarra a gente pelo braço, ou vem fazer um empréstimo aqui nessa financeira. Você não precisa, você pode estar com o nome no Serasa, SPC, não tem problema. Aqui, o jurinho. Irmãos, fugir de empréstimos bancários e empréstimos de financeiras. Agora, por que ficar endividados? Por que pagar juros? E até mesmo para comprar um carro. Você quer comprar um carro? Então programe. Fala, em 9 meses ou em 1 ano eu vou comprar um carro novo. E você vai guardando mês a mês e dentro de pouco tempo, ao invés de pagar juros, você começa a receber juros. E dentro de pouco tempo você tem o dinheiro suficiente para comprar aquele carro, porque você guardou. E a Bíblia nos orienta, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a evitar o desperdício. O desperdício, meus amados irmãos, sempre foi uma coisa proibida na Bíblia. Pecado. Tem que dar valor aos centavos. Isso não é ter usura. Então, irmãos, dar valor aos centavos. Evitar o desperdício. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele ordenou aos discípulos, depois que todos comeram e estavam saciados, recolhei tudo, para que nada se perca. E os discípulos, mas Senhor, até esse pedaço aqui que deram uma mordida e deixaram aí, que a gente chama de sobejo, Jesus falou assim, recolhe esse também. Mas daí está mordido, recolhe tudo. Recolhei tudo, para que nada se perca. Esses dias eu até trouxe aqui, eu ia passar para os irmãos uma receita de bolinho de arroz. Até está no meu... até está aí no meu... aí depois eu falei, eu não vou passar, eu fiquei com vergonha de passar. Receita de bolinho de arroz. E agora faz assado, não precisa fritar mais, dá para assar. Amém, exatamente, assado, para não ter gordura. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Conclusão, o cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos, a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Amém? Queridos, esta é uma boa oportunidade para nós despertarmos uma nova consciência econômica, financeira, de acordo com as instruções da palavra de Deus. Nós temos que admitir que nós crescemos recebendo orientações e instruções no modelo do mundo. E o modelo da palavra de Deus é um modelo diferente do modelo do mundo. E a nossa lição, até ela traz o seguinte exemplo para o professor. Se uma pessoa está com a glicose muito alta, o que ela deve fazer? Equilibrar a taxa de glicose. Como? Tomando os medicamentos de acordo com a prescrição médica, cortando o açúcar, cortando os alimentos que, ao serem processados no organismo, são convertidos em açúcar ou em glicose. Se a pessoa está com pressão alta,
ela deve controlar a pressão arterial. Como ela pode fazer isso? Tomando a medicação adequada, de acordo com a prescrição médica, evitando os alimentos que alteram a pressão arterial. E na vida financeira, o princípio é radicalmente o mesmo. É preciso mudar os hábitos. Porque se não houver uma mudança de hábitos, nós teremos mais do mesmo. Nós ficaremos naquele negócio que as pessoas falam que é o cachorro correndo atrás do rabo. É um círculo vicioso. Então, meus amados irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos fazer um pacto com Deus, dizendo: Senhor, eu vou mudar de atitude. Eu vou mudar de atitude. Eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, eu vou ser diferente, e você vai ver a bênção financeira de Deus como uma cachoeira sobre a sua cabeça. Aleluia! Deus quer abençoar o seu povo, Deus pode abençoar o seu povo, Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Só que nós precisamos, meus amados irmãos, estar habilitados, estar preparados para a bênção. Para que a bênção seja bênção, para que a bênção não se torne uma maldição em nossas vidas, no nosso presente, ou no nosso futuro, ou no futuro da nossa família. Estejamos de pé para um momento de oração. Por favor, levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Você que está conosco pela internet, levante também a sua mão. Tem uma pessoa que pergunta aqui, só um minutinho, irmãos, se a vida financeira do povo de Deus pode ser restringida por consequência da volta de Jesus e cessar o poder de adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Não, não, não. Quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, mais nós vamos precisar de recursos financeiros, recursos tecnológicos e, acima de tudo, recursos humanos que possam ir até o final, até os confins da terra, levando a mensagem do Evangelho. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã tão especial, tão maravilhosa, em que nós pudemos olhar para a Tua Palavra e extrair da Tua Palavra, Senhor, esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, para o nosso presente e também para o nosso futuro. Senhor, nós queremos te agradecer pelo pastor Douglas, que foi o comentarista desta lição, pela inspiração que o Senhor deu a ele para trazer esses ensinamentos. Te agradecemos pela saúde que o Senhor deu a ele, tirando-o do leito da enfermidade e trazendo-o novamente, Senhor, para os púlpitos da tua casa e também, Senhor, para a literatura. Graças te damos, Senhor, por cada irmão, por cada irmã aqui presente nesta manhã, pelas famílias que eles representam, também por aqueles que à distância participam dessa escola dominical pela internet. Senhor, dá-nos a sabedoria financeira, dá-nos, Senhor, entendimento espiritual, para que nós possamos moldar todos os nossos negócios, as nossas economias, as nossas finanças, a nossa carreira profissional, os nossos negócios, para que nós possamos moldar de acordo com a tua santa e bendita palavra. Escreve-a em nossos corações, para que nós não pequemos contra ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Aplaudimos ao Senhor. Um bom domingo a todos os irmãos. Saudai-vos uns aos outros no Senhor.